Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos. Juliana, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde. Ô Juliana, nessa Ah, época do ano aí tem muito evento para a criançada, para os estudantes, né? E a gente vê que é sempre uma celebração que muitas vezes tem um cunho religioso, até por conta da nossa cultura, dessa religiosidade toda tá dentro da nossa vida, né? E agora a gente também bate naquelas questões de diversidade, né, religiosa. Como é que você enxerga isso? E o que que você diria aí para os pais que estão acompanhando e vão ver festas e movimentos que são diferentes às vezes do que eles acreditam, né? é. Falando sobre escola e dos eventos na escola, a gente precisa sempre tomar um pouquinho de cuidado, porque se a escola for confessional, ou seja, ela é uma escola católica, ela é uma escola evangélica, ela é uma escola de matriz africana, porque existem também as escolas de matriz africanas espalhadas no Brasil. Não sei delas aqui no Espírito Santo, mas na Bahia tem, enfim. São confessionais, quando eu faço a matrícula, eu já sei que alguns ritos vão acontecer nessas escolas. Então, quando é Páscoa, Natal, alguns desses momentos vai seguir aquilo que é católico, ou que é evangélico, ou de matriz africana, da mesma forma que a crença daquela escola se posiciona. Então, não sou católica, mas estou numa escola católica, pode saber que vai ter a missa de Páscoa, ou vai ter a celebração do Natal, que é o nascimento de Cristo, enfim. Ok, não sou, e tenho questões com as religiões. Sugiro para que tenha uma escola para criança de que não entre esse conflito de valores, né? Para que a criança também não tenha que passar por alguma situação que a família não concorda, ou todos os meus amigos vão, mas eu não vou porque minha família não concorda. Entende isso? Como é que é um pouco para a Uhum. criança que fica nesse meio, da formação educacional e da formação cultural. E as escolas que não são confessionais, às vezes elas fazem as festas por cultura, por folclore, folclore da festa junina, né? A gente nem fala mais em São João, ou que sim ou que não, mas fala na festa junina, na festa caipira, festa da roça, para relembrar alguma coisa que é cultural. As cantatas, né, que são feitas no final do ano, pode sim lembrar o Natal, ou não mais como cultura do que como religião. Juliana, a gente sabe que a formação humanística ela é constante, né? Todo dia tem um Sim. desenvolvimento, a criança tem que aprender sempre. Mas nessa época do ano, a gente sempre está muito voltado para a questão da solidariedade, né? Olhar É para o isso. outro é importante todos os dias, mas nessa época a gente vê muitas ações que envolvem também adolescentes, crianças nas escolas. Essas ações de solidariedade, né, acabam que também são importantes na É, formação ali da. eu acho que sobrepõe a uma questão religiosa, uma questão do evento em si ligado a alguma coisa nesse sentido. É a criança desenvolvendo a empatia, o olhar para o outro, a solidariedade, como você falou, enxergar que ela não está no mundo sozinha. E isso está na base, na BNCC, né? Eu, o outro, nós, o coletivo. Então, ações que são feitas para arrecadação de alimentos, fralda, brinquedos. Todas essas ações colocam a criança para pensar, né? Às vezes existem as doações de roupa, olha, vamos ganhar brinquedos de Natal, então vamos começar a tirar aqueles que servem para outras crianças que não têm, ou vamos comprar o brinquedinho na loja para criança que não tem. E a criança vai entrando nesse movimento de partilha, né? De ter o olhar mais amplo, para além do que é só o seu. Em algum momento você já viu algum responsável aí por aluno ir contra esse tipo de movimento, de qualquer tipo de celebração nas escolas, que tenha também ali um fundamento religioso? Claro, a gente vê isso todos os dias, assim. Eu já trabalhei em escolas confessionais e que algumas famílias não eram da religião da escola, então entra num conflito. Os próprios funcionários, às vezes, eles
entram nas escolas, mas quando eles se veem lá com os ritos que são feitos também com os funcionários, professores ou equipe técnica, administrativa, eles também, né, optam por não permanecer. E há muitos conflitos assim, de famílias que às vezes deixam de avaliar antes da matrícula as implicações de estar numa escola que faz um determinado evento ou outro. E aí, Juliana? Adalberto, que boa tarde. Tudo bem? Joia? Juliana, tá nos escutando? Tô ouvindo? Vamos lá. Aproveitando esse gancho do que o Johnny trouxe, eu queria saber, o pai e a mãe, quando tá percebendo, então, que talvez aquela filosofia da escola não tá mais atendendo ali ao que ele acredita e o que ele deseja pro filho dele. Qual que é a orientação que você daria? Talvez é uma mudança de escola, é conversar com a coordenação, com a direção? Como que tem que ser esse diálogo entre os pais e a escola? Pois é, se for um posicionamento da escola, vamos falar das confessionais, né? Já que estamos pertinho do Natal. Se a gente já sabe que é uma escola confessional e que eu não sou de uma determinada religião, eu já sabia antes da matrícula. Então, conversar com a coordenação é fazer um pedido que é contra a filosofia da escola, contra o posicionamento da escola. Então, nem converge, né? A gente vai para a coordenação ou vai para a direção da escola quando os valores são comuns e que a gente quer propor melhorias para essa escola ou fazer uma crítica, enfim, que vai colaborar com a escola. Mas imagina, não sou católica e está sendo feita uma Páscoa com o rito da Páscoa, de lava-pés, por exemplo, essas coisas mais bem enraizadas, né? Mas eu não concordo com isso. Olha, mas você sabia que a escola era assim. Então, esse conflito precisa ser ali dirimido com a família, porque ela vai valorizar, olha, a educação conteudista ou a educação de conteúdo conceitual e atitudinal vale mais do que um determinado rito? Vale. Então, eu vou viver com o rito e deixo a criança se formar naquela escola. Se isso for um incômodo muito grande que vai eh, eh, tirar completamente o que a família pretende para a criança, então é necessário uma avaliação se aquela é a melhor escola para aquela criança. O Ronaldo Feliciano tá falando com a gente aqui lá no YouTube o seguinte, ó, o Estado é laico e viva a Isso. Constituição, né? Isso não quer dizer que não possa haver manifestações religiosas, né, Juliana? Se a escola, por exemplo, é uma escola católica ou é uma escola religiosa, ela se propõe a isso. Então, ela é assim. Agora, outras escolas que não são confessionais, aí eu concordo completamente com ele, que o Estado é laico, a gente não deve ficar impondo a crença do professor ou a crença da coordenação. A escola tem um outro posicionamento. Juliana, só mudando de assunto rapidinho aqui pra gente terminar, Uhum. não sei se você acompanhou durante essa semana uma cena que viralizou na internet também, em uma prefeitura, numa cidade de um estado agora que eu não me lembro qual, mas fizeram uma festa de formatura para as criancinhas e cobraram R$ 100 por essa festa. E a mãe não tinha como pagar por ela, e aí ficou barrada ali na portaria. Vou até procurar aqui a cidade exata desse caso, mas eu queria que você me falasse sobre isso, assim, festas em escolas públicas podem cobrar? Isso pode acontecer, ainda mais a gente está falando de colação de grau, né? Ou um evento de formatura que marca uma fase da criança ali. Foi em Salvador, tá, Johnny? Só contextualizando pra você, É, professora Juliana, lá na Bahia. olha, depende. A escola está oferecendo o quê? A cerimônia. Ok, não pode cobrar. Ah, mas as famílias decidiram uma beca. Vai só a Uhum. criança sem a beca? A família vai entender, ó, não tenho R$ 100, eu quero que a criança participe do movimento promovido pela escola, que é a entrega do canudo ou de um certificadozinho que impresso na impressora da escola. Ok, agora se as famílias propuseram algum tipo, não sei se é esse o caso, tá? Mas se as famílias propuseram um aluguel de uma beca ou contratam um fotógrafo, porque as famílias fazem isso, tá? Ficou R$ 100 para cada um. Se aquela família não pôde participar, aí é uma questão entre famílias, não é a escola e a família. Agora, não é muito de praxe que a própria
sempre a escola cobre algum movimento desse. Nas escolas particulares é diferente, porque as escolas cobram e aí cobre tudo, né? Cobre a beca, cobre o canudo, cobre a própria colação, decoração, essas coisas todas, geralmente está embutido. Agora, nas públicas, geralmente há uma cerimôniazinha promovida pelas famílias ou as escolas já conversam sobre isso. Vai existir, vamos fazer? Chama o conselho de escola, né? Porque tudo isso, quando entra ou sai algum tipo de dinheiro, tem um conselho escolar que vai ou não apoiar também aquela ação da escola. Juliana, obrigado, tá, por mais esse comentário aqui com a gente. Um ótimo Ah, Natal para você. Feliz para Natal. vocês também, para os nossos ouvintes, e semana que vem a gente se encontra fechando o ano. Um abraço para você e até lá. Até semana que vem.